Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Curitibando e hoje a gente vai caminhar e conversar sobre uma questão muito séria, que é justamente as pessoas em situação de rua e como que isso tem sido tratado e está também afetando Curitiba. É um assunto que vocês sempre comentam aqui no canal, que vocês sempre trazem a discussão e a gente resolveu então conversar com vocês sobre esse assunto. A primeira coisa que eu quero dizer é a seguinte: se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e, claro, considere ser membro do Curitibando, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar criando conteúdos como esse. Mas, falando bem sério agora, o que a gente quer explicar é o seguinte: a gente vai caminhar, vai conversar, só que a gente não vai passar por áreas, não pelo menos conscientemente, por áreas em que a gente encontra pessoas em situação de rua. Por quê? Porque a gente entende que essas pessoas elas já estão expostas o suficiente e a gente não gostaria de explorar a imagem delas ou a situação delas nesse vídeo. O que não nos impede, claro, de discutir a questão, de conversar a respeito e também de levantar o debate. Uma coisa também que eu quero comentar com vocês tá ventando muito hoje, então pode ser que tenha um pouco de ruído no áudio, tá? Um pouco de ruído de vento. A gente está caminhando aqui na região do Água Verde. Agora é terça-feira, 16 graus. Não está tão frio, mas como a gente comentou, tem ventado bastante. Depois de toda aquela semana ali cheia de poluição, muito quente, muito abafado, a gente teve aí um final de semana de chuva, um pouco de refresco, a gente já vê o céu, apesar de nublado, muito mais limpo. Vamos só passar rapidinho aqui. Muito mais limpo, mas a temperatura caiu, esfriou e a gente está lidando aí com essas mudanças climáticas. Só mostrar um pouquinho aqui para vocês da rua, como a gente sempre gosta de mostrar o contexto das coisas. E já vamos conversando. Por que a gente resolveu trazer esse tema então? Como a gente disse lá no comecinho do vídeo, é um assunto que vocês mesmos sempre levantam aqui no canal e a gente resolveu colocar isso em números, colocar isso em debate, em questão. Primeiro, a gente precisa entender quantas pessoas em situação de rua, e esse é o termo correto, existem aqui em Curitiba. E segundo um levantamento realizado no ano passado, confrontando também com alguns dados mais recentes, a gente tem entre 3.500 e 3.600 pessoas. É bastante gente, é 1,5% da população de Curitiba. Pode não parecer muito quando a gente olha apenas em porcentagem, mas quando a gente pensa que são pessoas que não têm casa, que vivem uma situação degradante, que vivem uma situação complicada, eu acho que esse olhar pode mudar um pouquinho. Então vamos lá, além dessas 3.500, 3.600 pessoas que totalizam ali 1,5% da população, a gente precisa também entender que Curitiba é a sexta cidade do Brasil com maior número de pessoas em situação de rua. Ou seja, aquilo que a gente sempre fala, como Curitiba, a cidade mais inteligente, a cidade muitas vezes modelo, cai um pouquinho por terra quando a gente analisa esses dados. E a gente pensa também que o Paraná é o quarto estado com
maior número de pessoas em situação de rua. Claro que a gente está discutindo um assunto sério, mas também não nos impede de olhar um pouquinho da região em que a gente está. Vou só atravessar aqui rapidinho. Aqui vocês viram, né, a fiação e tal. E aí eu lembro que a gente tem um vídeo sobre a rua perfeita de Curitiba, que é aquela rua em que a gente não tem fiação aparente. Então o Paraná é o quarto estado em termos de população em situação de rua, e a gente tem aqui em Curitiba incidência maior em alguns bairros. A gente pode dizer que, obviamente, no centro se concentra aí boa parte das pessoas em situação de rua, óbvio, mas também a gente tem uma grande incidência no Água Verde, ali na República Argentina, que fica um pouquinho atrás de onde o vídeo começou. A gente tem bastante. Quando você passa por ali, você consegue encontrar muitas pessoas dormindo ainda, se for pela manhã, ou pedindo dinheiro, pedindo comida ao longo do dia. Então a gente tem no centro, Água Verde, na Vila Isabel, no Batel, no Centro Cívico e, claro, espalhado por outros bairros também. Você consegue encontrar essas pessoas no Bigorrilho, Portão também. Sempre onde tem muita circulação de pessoas, a gente acaba encontrando também essa população que acaba sendo marginalizada também. Então, a gente já comentou num short sobre a FAS, que é a Fundação de Assistência Social aqui de Curitiba. Antes, quero só mostrar onde é que a gente está. A gente está na Avenida Água Verde. Ela já apareceu aqui em outros vídeos, sobretudo em shorts, mas agora ela está aqui nesse vídeo longo. Aqui é o Museu de Arte Indígena, que fica a minha crítica, porque ele tem uns horários bem estranhos de funcionamento. Inclusive não funciona no final de semana. Então fica aí a nossa sugestão para que abra em horários em que sejam mais fáceis para a população. Então a gente tem a FAS, que é a Fundação de Assistência Social, foi criada ali na década de 90 pela primeira-dama na época, e que foi primeira-dama agora, que é a Margarita Sansoni, faleceu recentemente, esposa do atual prefeito, Rafael Greca. E o principal objetivo da FAS é justamente criar programas de assistência social mesmo, mas com foco em oferecer soluções de dignidade para essas pessoas que, como a gente fala, muitas vezes estão marginalizadas. Olha só essa pracinha que legal, nunca tinha reparado nela. Só que tem uma questão, a gente falou também recentemente num vídeo sobre o inverno, sobre esse ser o inverno mais rigoroso de Curitiba, apesar de ele ser também um dos mais quentes de todos os tempos, que a FAS, vamos chamar assim, ela tem uma operação chamada Operação Inverno, em que ela acolhe as pessoas em situação de rua e leva para abrigos, leva para tentar se esquentar, ter comida, ter onde dormir, sobretudo no inverno, por isso Operação Inverno. Só que também dados recentes revelam uma questão. Essa operação ela consegue atender entre 45% a 38% da população de rua, ou seja,
da população em situação de rua, ou seja, mais da metade acaba ficando fora desse programa de assistência, o que gera, claro, o que não resolve o problema, na verdade. Aqui a gente está passando do lado do cemitério israelita de Curitiba, e lá na frente a gente tem a entrada do cemitério do Água Verde. Então, esse ano passado, a FAS conseguiu atender, tinha uma estrutura para atender 45%, e nesse ano 38%. Por isso, essa variação que a gente comenta. Isso faz com que o problema não seja realmente resolvido. Vamos só olhar aqui a entrada do cemitério. A entrada do israelita também está ali. Aqui eu não sei se eu acho que ela não chega a essa entrada do israelita ainda. Aqui acho que talvez seja a entrada, uma outra entrada da Água Verde. Você comenta aqui embaixo o que é do cemitério israelita, vai estar ali na frente. Tanto é que em julho um homem acabou morrendo de hipotermia ali próximo do mercado municipal que já tem vídeo aqui no canal também. E o que é irônico, vamos dizer assim, é que ele estava a poucos metros de como é que a gente pode dizer, de um abrigo da FAS, que eles chamam de abrigo SOS. E ele acabou, enfim, não conseguindo ser atendido, ou não sendo atendido por essa unidade, e veio a falecer. Só que tem uma questão. Foram descobrir, ele era um ex-servidor público que atuou como policial militar na década de 80 e 90. Então só quero mostrar uma coisinha para vocês. A gente está passeando aqui. Primeiro, essa ruazinha que eu acho muito bonitinha. E depois essa igreja, que ela fica bem aqui, ó. Não dá para ver muito bem desse ângulo, mas a gente não vai para o meio da rua para poder mostrar. Então a gente vai um pouquinho para trás aqui. Olha só que legal. É aquilo que a gente fala, né? De um lado você tem ali essa Curitiba que se ergue a partir dos prédios, e do outro a gente tem a Curitiba histórica. Essa ruazinha também muito bonitinha, mas daí já é assunto para um outro vídeo. E vamos continuar o nosso passeio, que hoje está num tom mais sério, mas vocês sempre comentam e a gente acha que é importante. E eu fico o convite também para que vocês comentem aqui o que vocês acham de como a população em situação de rua é tratada em Curitiba e no Brasil. Como é que você percebe esse aumento dessa população, e na tua opinião quais são as causas para esse avanço, para esse número preocupante, sobretudo pós-pandemia. A gente viu com a pandemia muita gente perdendo emprego, muita gente perdendo suas casas, perdendo aquela vida mais estável que se tinha. E por que eu faço essa pergunta? Porque a questão da população em situação de rua não é uma exclusividade do Brasil, tampouco de Curitiba. Uma reportagem da BBC, recente também, mostra que Londres, Berlim e Paris também têm graves problemas com essa mesma questão. E mesmo tendo feito diversas ações para tentar conter o avanço do aumento da população em situação de rua, são cidades que não conseguiram conter.
acabaram também vendo esse aumento na vida real. Você passa ali, por exemplo, na Praça Tiradentes, aqui em Curitiba, só voltando aqui para a nossa realidade, e é chocante como a gente vê, né, essas pessoas vivendo de uma forma bastante indigna. Por isso que a gente traz esse debate. E quando a gente fala indigna, é justamente porque fere os direitos humanos, fere a dignidade mesmo da pessoa, quer viver com saúde, viver com qualidade, ter acesso à cultura, ter acesso ao lazer, ter acesso à alimentação de uma maneira saudável, ter acesso a um trabalho, a uma moradia. Então isso é bem complicado. Aqui, cemitério do Água Verde, criado ali no final do século XIX, e que também faz parte da formação do bairro. No vídeo em que a gente fala sobre o Água Verde, ele tem a historinha dele contada e é bem interessante. Aqui do nosso lado, atrás na verdade, a igreja, a paróquia do Sagrado Coração, que se você quiser conhecer a história dela, também está lá no vídeo sobre o Água Verde. Então, voltando para o nosso assunto, veja que não é uma exclusividade sul-americana ou brasileira essa questão das pessoas em situação de rua. Em contraponto, você tem algumas cidades que conseguiram, vamos lá, reverter esse aumento. E um país que conseguiu estabelecer um link positivo foi justamente a Finlândia. O que eles fizeram? Eles fizeram um mapeamento e um levantamento para tentar entender justamente qual era o motivo que fazia com que as pessoas abandonassem suas casas ou passassem a viver nas ruas. E um dos motivos principais era justamente não conseguir arcar com o valor de uma moradia numa cidade grande. A gente já falou sobre Curitiba ser uma das cidades mais caras do mundo e uma das mais caras do Brasil. Isso reflete bastante na desigualdade e reflete também em várias questões sociais, desde a violência, a criminalidade, até mesmo o aumento das taxas de marginalização de alguns setores da população. Então, isso também é bem importante de a gente levar em conta quando a gente faz esse debate. Outro ponto, então, voltando para a Finlândia, é que quando eles identificaram essa questão da casa ser o principal, a falta de casa, parece óbvio, mas não tem nada a ver, muitas vezes, com a pessoa ser expulsa de casa, com álcool, com drogas. Muitas vezes é a questão, vamos chamar pura e simples, mas bem entre aspas, de não conseguir pagar uma casa. Muitas vezes a pessoa tinha até emprego, ela não precisava de uma renda extra, ela precisava de uma casa. E aí o que o governo finlandês fez? Ele começou a criar projetos habitacionais em que essa população em situação de rua era acolhida nessas casas, eles recebiam um contrato como qualquer inquilino e moravam lá até conseguirem se reestabelecer financeiramente, poderem, claro, arcar com as suas próprias finanças.
Nos Estados Unidos também essa questão do sem-teto também é muito comum, é comum que eles morem em carros, por exemplo, também. A gente já viu isso em alguns filmes, em algumas séries. Tem aquele filme que concorreu ao Oscar, Nomadland, que ele vai falar justamente sobre isso, sobre as pessoas que não conseguiram mais arcar com o valor de aluguéis, com as suas hipotecas, que são uma espécie de financiamento, não conseguiram arcar com essas despesas e passaram a viver em trailers, passaram a viver, como diz aquele filme argentino, como famílias rodantes. Então, esse é um outro lado também da moeda. E resolver essa questão em Curitiba, essa questão da população em situação de rua, eu acho que é uma das questões mais emergenciais aqui da capital paranaense e é um desafio para as próximas gestões. E quando a gente fala resolver, não é você tirar daqui e colocar para lá, é você criar soluções que, assim como essa proposta da Finlândia, devolvam a dignidade e devolvam o poder de ter uma vida comum. Não é você esconder o problema, mas é você realmente matá-lo pela raiz. Não sei se oferecendo soluções iguais ao governo finlandês ou oferecendo soluções à brasileira, como que isso vai ser feito, porque aí a gente deixa esse desafio para quem está à frente do governo municipal. Mas é importante que a gente levante essa discussão, que a gente traga ela à tona e não apenas reclame do cheiro que tem aqui, do cheiro que tem ali, como a gente vê comumente nos comentários. É algo muito maior do que isso. Essa questão sanitária, vamos dizer assim, é uma ponta de algo muito maior e mais grave e que precisa sim ser resolvido com o máximo de urgência e o máximo de eficiência, claro, sempre focando numa solução humanista, uma solução que realmente devolva às pessoas a dignidade delas. Eu queria saber de vocês como que é essa questão aí aonde você mora, na sua cidade, no seu estado, como que isso é lidado. Se a gente for ver na região metropolitana de Curitiba, 20 anos atrás, 15 anos atrás, você praticamente não via pessoas em situação de rua nessas cidades. Era algo muito mais da capital. Hoje não, hoje a gente já consegue perceber também essa questão nas cidades metropolitanas. Então, contextualiza pra gente como que tá aí na sua cidade, como que tá no seu estado, como que você percebe isso e que soluções você propõe. Que soluções você acha que podem ser viáveis para a cidade? Soluções humanistas, soluções que preservem vidas, dignidade e, claro, resolvam essas questões. O vídeo de hoje é isso, essa reflexão mesmo a partir de dados, e eu queria pedir para que vocês contribuíssem aqui mais uma vez com seus olhares. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, assim como a gente gostou de produzir, de trazer essa reflexão. E já deixa também aqui outras sugestões de tema, o que você gostaria de ver aqui no canal, como você gostaria que a gente mostrasse Curitiba também. E claro, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo e já considere ser membro do Curitibando, porque isso ajuda bastante a gente a crescer e a continuar criando conteúdos como esse. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau e até lá!